Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Marden, Geografia do 9º ano, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje eu quero fazer com vocês uma correção de exercícios do capítulo 7. Queria pedir a vocês que, por favor, abrissem os seus livros aí, o livro 1A, no capítulo 7, Novos Conflitos. Esse foi um conteúdo que eu enviei para casa, para vocês fazerem em casa, os exercícios aí do meio do capítulo e do final também. E no final nós faríamos aí uma correção. Então, quero aproveitar essa oportunidade com vocês e fazer as correções. Vamos caminhar aqui no capítulo. Temos aqui uma imagem, né, do World Trade Center, os ataques terroristas do dia 11 de setembro. E depois nós temos aqui os exercícios que vêm. A primeira pergunta é muito interessante, diz assim: o surgimento de uma sociedade do medo é dos efeitos do terrorismo. Explica o significado dessa afirmação. Bom, como nós sabemos, em geral os ataques terroristas, né, são lançados contra a sociedade, contra os civis, contra o povo comum. E por isso todos nós, né, a sociedade como um todo, tem muito medo que em algum momento isso nos atinja. E isso gera em nós um sentimento de incerteza quanto ao momento e o lugar em que essa ação pode acontecer. Então, infelizmente, o terrorismo ele afeta a sociedade como um todo e pode acontecer por vários motivos políticos, étnicos, sociais, econômicos, e os mais atingidos somos nós, a sociedade em geral. Então, essa seria a resposta da pergunta número 1. Depois vamos aí para a questão número 2, caminhando aí no seu livro. Questão número 2 está lá na página 126 do seu material. Aí nós temos uma pergunta bem interessante, a questão basca, o grupo separatista ETA. O livro fala, vocês estudaram comigo isso também, lá na divisa da França com a Espanha, nós temos ali um grupo terrorista, o ETA. É um grupo que luta por independência, né? Eles têm desejo de serem um Estado independente, mas infelizmente até hoje isso nunca aconteceu, e a opção correta para essa questão é a letra B. Em 59 surgiu no nordeste da Espanha e no sudoeste da França um movimento, né, ETA, um grupo que tem tendência socialista e de ideais separatistas, luta por independência. A ação do grupo acentuou-se em táticas de guerrilhas urbanas, praticando atentados contra autoridades governamentais, tanto ao lado francês quanto ao lado espanhol. Eles lutam por independência. Então, a letra B seria a opção correta da questão número 2. Dando continuidade ao nosso trabalho, aí nós temos uma questão invertida. O que é uma questão invertida? É uma questão onde nós temos a resposta e nos vem uma pergunta, né? E nós temos que criar uma pergunta. A resposta diz assim: não podemos excluir o Estado quando tratamos de terrorismo, pois ele usa artifícios diversos que podem ser considerados terroristas, como agir violento contra manifestações populares, cometer atentados em segredo e produzir medo na sociedade, garantindo assim que o governo atinja seus objetivos políticos imediatos ou de longo prazo. Qual seria a pergunta ideal para essa resposta? Porque podemos afirmar que existe um terrorismo dentro do Estado. De que maneira um país pode agir de forma terrorista? Então, muitas vezes a gente atribui somente a esses grupos radicais o terrorismo, mas em muitos momentos o próprio Estado pode ser terrorista. Vamos lembrar do que aconteceu ali no Iraque, na guerra do Iraque. Os Estados Unidos usou a sua força, né, contra aquele país. A gente sabe que não foi uma guerra só pela paz, mas foi uma guerra por petróleo. Às vezes o Estado usa a força como se fosse até mesmo um terrorista. Não é verdade, pessoal? Continuando aí, vamos na próxima questão. Vamos lá na página de número 129, a questão 3. Diz assim: quais são os principais fatores associados
a ocorrência de atos terroristas na atualidade? Essa é uma pergunta muito importante. Ela quer saber quais são os motivos que levam aos ataques terroristas. Na atualidade, a gente pode citar o agravamento das desigualdades econômicas, sociais, entre centro e periferia, as questões culturais, as questões políticas, as questões sociais, as questões religiosas. Hoje a religião tem sido motivo, de conflito. Nós citamos na aula lá o islamismo, citamos o judaísmo, o cristianismo ali no Oriente Médio, um barril de pólvora que está a ponto a explodir. A religião é um dos motivos dos ataques terroristas da atualidade. Continuando aí nosso trabalho, nós vamos na página, dando continuidade aí, nós vamos na página de número 132, a pergunta 4, diz assim: tendo em vista o que aprendemos, explique o que consiste a guerra ao terror, desencadeada durante o governo de George W. Bush, e por que ela pode ser considerada um caso singular. Nós sabemos que os Estados Unidos é um país que ganhou muitos inimigos, por todo o mundo. E, infelizmente, uma conduta muito dura dos Estados Unidos atraiu esses inimigos para ele. E a teoria Bush, a doutrina Bush, ela ficou famosa no mundo pela sua intolerância, pelo seu rigor em que combatia os conflitos. Depois que passou essa teoria Bush, nessa doutrina Bush, veio a doutrina Obama, que era um cara mais pacífico, que tentava resolver os conflitos de uma forma mais equilibrada. Então, qual seria a resposta para essa pergunta? A guerra ao terror consiste em combater de forma dura, veemente, qualquer tipo de terrorista no mundo, que coloque em paz a segurança e a paz mundial. E os Estados Unidos foi o país que se elegeu no Ocidente a polícia do mundo para defender os interesses da humanidade. O George W. Bush foi um cara muito duro, muito firme nessa questão. Aí vem a segunda pergunta, por que ela pode ser considerada um caso singular? É o fato, de os Estados Unidos, terem sido alvejados, terem sido julgados, terem sido condenados a esses ataques. Então eles sofreram na pele essa situação e tiveram que revidar de forma dura aí qualquer tipo de ofensiva contra o seu território. Continuando o nosso trabalho aí, vamos na questão número 5, na página 133. Olha lá a questão número 5 comigo, todos aí com o seu caderno e o seu livro aberto. No contexto da guerra ao terror, que a ação adotada pelo governo dos Estados Unidos contribuiu para que se aumentasse o seu apoio popular. Nós sabemos então que no dia 11 de setembro os Estados Unidos passaram a conviver com o perigo constante de novos ataques terroristas. Em razão disso, do risco que eles tinham, eles transformaram o seu estado, o seu país numa fortaleza, tentando implantar um sistema ali para classificar os possíveis terroristas e se defenderem contra essa insegurança, não só ali, mas no mundo inteiro. O medo da população civil foi explorado pelo governo no sentido de conseguir apoio para empreender a guerra ao terror. Nós sabemos que lá nos Estados Unidos, os filhos das famílias americanas, eles têm muito... É um país patriota, um país nacionalista, que defende muitos valores do seu país. Então eles queriam demonstrar de forma muito veemente o risco que a humanidade corria com os terroristas, em especial de algumas redes como Al-Qaeda, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, o próprio Estado Islâmico, que se tornou depois a maior organização terrorista do mundo, o ETA, o IRA, o Boko Haram, tantos outros grupos terroristas que atingiram a humanidade de forma muito dura. Então os Estados Unidos precisavam de ter um argumento e convencer o seu povo de que ele teria que investir no combate a esses grupos terroristas, e as próprias famílias cederam seus filhos para serem combatentes nas guerras, em especial no Afeganistão e no Iraque.
continuando o nosso trabalho aí, nós vamos para aquela última parte, as atividades finais ali do nosso capítulo. E a pergunta 1 se refere ao dia 11 de setembro de 2001, onde foram alvejados os Estados Unidos ali, atacados de forma muito dura, e aqueles 2 prédios caíram do World Trade Center. Aí vem a pergunta: a ameaça de ações terroristas que paira sobre os Estados Unidos gera, entre outros, as seguintes consequências, né? A letra A, opção correta, o agravamento dos conflitos étnicos e culturais. Então, tudo isso coloca mais fortemente ainda em voga os conflitos étnicos e culturais da humanidade. A pergunta número 2, olha essa imagem aí muito forte, né, do segundo avião atingindo aí a torre do World Trade Center, um símbolo da hegemonia, do poder e da força dos Estados Unidos, né? E aí, com base no texto que vocês leram aí, para a gente marcar a opção correta. A opção correta é a letra D, tá? O terrorismo é uma forma específica de luta política, um estratagema voltado para alterar de forma radical a correlação de forças, tendo como fim uma meta política que é imposta de forma específica de emprego de força. O terror, ele é empregado sem que se alcance os objetivos imediatos ou de suas metas, né? Isto é, não visa persuadir, discutir, né, a resolução do problema em si, mas uma ameaça forte e dura contra todos aqueles que vão contra o poder daquele país. Depois vem a questão número 3, observe a charge aí, né, também voltada aos ataques terroristas em 11 de setembro, fica evidente aí o dia 11, onde a fumaça, a explosão, a morte vem. E aí nos vem a pergunta: assinale a alternativa que apresenta um fato da geopolítica mundial que pode ser associado à relação americana aos atentados terroristas sofridos em 11 de setembro de 2001. A opção correta é a letra B, ocupação militar no Afeganistão e no Iraque e a deposição dos governos desses países. Como nós sabemos, naquela época, 2 grandes ditadores terroristas que ameaçavam a paz mundial era no Afeganistão, Osama Bin Laden, e no Iraque, Saddam Hussein. Então, os Estados Unidos foi muito duro contra essas 2 nações, e em contrapartida elas usaram as suas forças, né, escusas contra os Estados Unidos. Então a letra B é a opção correta na página 135. Essa foi a questão número 3. Caminhando aí, nós estamos terminando nossa aula já. A questão número 4 é um texto, né? E depois de ler o texto, pede para a gente marcar quais são as características aí dos terroristas islâmicos. Aí, resposta letra A: eles lutam pela disseminação mundial da ação de grupos terroristas ligados às questões políticas e religiosas. Nós sabemos que esses grupos terroristas ali do Oriente Médio, na sua maioria é de origem islâmica. Nós temos 2 grupos islâmicos fortes. Nós temos os xiitas e os sunitas. Os sunitas são mais brandos, são mais tranquilos, mas os xiitas são muito duros e geralmente são esses grupos que fazem esses ataques terroristas aí pelo mundo. O que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, né, em outros países aí do mundo. A questão 5, né, a nova doutrina de segurança norte-americana altera drasticamente o ordenamento jurídico e político do país depois da Segunda Guerra Mundial. E aí vem um texto falando sobre Washington, né? A gente sabe que na Segunda Guerra Mundial uma das maiores potências foram os Estados Unidos. Aí vem a pergunta: a correlação entre esses 2 textos evidencia um novo papel assumido pelos Estados Unidos na ordem mundial, né, de progresso, principalmente porque, pela letra B, pela subordinação territorial das demais nações às suas decisões estratégicas. Os Estados Unidos hoje é a maior potência política e econômica do mundo, é o grande líder hoje da ONU, e todos aqueles que em algum momento tentam contra a sua hegemonia são de alguma forma combatidos, né? Então ele quer colocar sobre a sua subordinação todos os interesses, principalmente os políticos econômicos e os religiosos, que têm sido muito fortes
contra os Estados Unidos. E depois a pergunta número 6, somos o único país da Terra cujas fronteiras não são divisões geográficas nem políticas, mas vogais e consoantes. Nosso país começa onde fala basco e termina onde não se fala mais. Está falando aqui, né, do povo basco, do país basco, que luta por independência. Em relação ao fragmento do trecho acima, né, e o mapa que nós percebemos aqui, é correto afirmar o quê? Que a letra B é a opção correta. As questões de ordem étnico-cultural se colocam em tempos modernos como a grande herança milenar do povo basco. No século XX, esse povo republicano nacionalista criou o ETA, Pátria Basca e Liberdade, para pressionar o governo tanto da França quanto da Espanha a determinar a sua independência. Então a gente sabe que o ETA é um grupo que luta pela independência na divisa da Espanha com a França. É o povo basco. Ok, pessoal? Questão 7, estamos terminando, né? A questão 7 fala sobre o terrorismo também. E a respeito do atentado terrorista de 11 de setembro nos Estados Unidos, pede para nos marcarmos uma questão correta. E a questão correta aqui é a letra D, questão 7, letra D. O ataque sofrido pelos Estados Unidos em 2001 tem relação direta com a atuação política norte-americana no Oriente Médio, que sempre visou atender aos interesses econômicos americanos na região, em especial o petróleo, né, pessoal? E resultou no ataque e da insegurança junto à sua sociedade americana, jamais atacada anteriormente em seu próprio território. Então, o dia 11 de setembro ele ficou emblemático, né? Marcou um momento muito difícil para os Estados Unidos, em especial porque eles se achavam invencíveis e naquele dia eles se colocaram de joelhos, né? Centenas de milhares de pessoas morreram. Depois nós temos aqui a questão número 8, analise a charge e o texto. Nós temos aqui dois textozinhos e temos a charge aqui mostrando aí as teses, né, da Guerra Fria, da superioridade e do poder de alguns países em razão de outros. E aí os itens 1 e 4 estão corretos. Vamos ler aqui quais são os itens. Letra A são corretas, tá bom, pessoal? Item 1 e item 4. Vamos ver o item 1. Ao contrário dos defensores da redução dos gastos militares após o fim da Guerra Fria, né, a linha dura americana propõe a ampliação do aparato militar e os investimentos na sua capacidade bélica, em especial no governo do George W. Bush. Então, a opção 1 está corretíssima. E vamos ver a questão 4 também. A resposta do governo Bush aos atentados de 11 de setembro de 2001 veio de forma rápida, dura e ofensiva contra o Afeganistão, principalmente, né? A guerra ao terror, o eixo do mal. Irã, Iraque, Coreia do Norte eram países acusados de fazerem parte do eixo do mal. Inclusive, se vocês lerem no capítulo lá, vão perceber que tem lá o rol dos países do eixo do mal. E aí nós estamos finalizando aí o nosso trabalho na questão número 9. Tem um emblema da ONU. Vocês sabem que a ONU é a maior organização governamental política do mundo e uma das prerrogativas da ONU é a defesa e a segurança do mundo, a paz mundial. Só que nós sabemos que essa organização, em muitos momentos, ela foi defensora dos interesses dos Estados Unidos, como se fosse o comandante dessa organização. E aí vem uma pergunta para nós, e pede para a gente marcar qual a opção correta, né? A letra A é a opção correta. O presidente dos Estados Unidos teve, ao invadir o Iraque em 2003, uma postura autoritária, ao não considerar os acordos multilaterais de paz proporcionados pela ONU desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que quando o Iraque foi ali invadido pelos Estados Unidos, né, a guerra do Iraque contra o Kuwait, Saddam Hussein alegava que o Kuwait pertencera ao Iraque e por isso estava tomando a posse daquele território. Os Estados Unidos entram nessa história de gaiato, né? De gaiato para tentar tirar proveito da situação.
O Conselho de Segurança da ONU se reuniu e disse para não fazer a ofensiva militar, porque alegavam que o Iraque tinha armas de destruição em massa, e de fato isso não aconteceu, o Iraque não tinha essas armas. Ao final da guerra ficou concluído que foi uma guerra por interesses em petróleo ali nos Estados Unidos. Então, queridos, percebam que esses exercícios aí são muito importantes. Nós estamos finalizando aí a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado aí dessa correção. Quem não fez, faça os exercícios. Quem já fez, corrija aí todos eles, tá bom? Um forte abraço. Em breve teremos uma nova aula. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.